Muito boa noite a todos. Mais uma vez nós temos o prazer de voltar a essa casa, dando continuidade a um tema que nós iniciamos na semana passada, quando falávamos de reforma íntima, mas fazendo uma ligação com a transição planetária, mostrando a urgência que todos nós temos em nos esforçarmos mais nesses últimos momentos decisivos do nosso planeta, antes dessa grande mudança que já está sendo feita, mas que atinge a sua culminância nessa nossa geração. Isso é uma certeza que os Espíritos nos dão. Eu tenho observado um movimento muito crescente nas redes sociais, no YouTube, em plataformas de vídeos, as mais diversas, de pessoas, médiuns, recebendo mensagens de espíritos os mais diversos, que vêm nos falar sobre esse tema da transição planetária. E aí a gente encontra tudo quanto é tipo de informação, desde aquelas catastróficas, colocando a transição, conforme a gente lê lá no livro do Apocalipse, com todos aqueles cataclismas de meteoros, vulcões, entrando em erupção, terremotos, furacões, desastres naturais, guerras, miséria, doenças e tudo mais, até visões pouco diferentes dessa transição, que não deixam de ter grandes mudanças pelas quais nós vamos passar, mas de uma maneira que eu considero mais condizente com a revelação que os Espíritos nos trouxeram, principalmente as revelações mais recentes. E é essa passagem pelas obras básicas e algumas outras obras que eu quero fazer, analisando esse tema da transição e nos deixando um pouco mais tranquilos em relação a esse fenômeno que está acontecendo com o nosso planeta, mas que está longe de ser a destruição do planeta, que seja parcial ou aquela coisa que causa grande sofrimento. Muito pelo contrário, esse momento de transição é um grande motivo para nós nos alegrarmos, porque o nosso planeta Terra está se transformando para algo muito melhor do que ele tem sido aí nos últimos milênios. Então, quando a gente passa pelas obras básicas, a gente vê muitas informações que os Espíritos foram nos deixando, que quando a gente presta atenção, nos dá essa calma, essa serenidade de entender esse momento como um momento de turbulência, de transformação, sim, mas não maior do que as turbulências que nós já passamos na história da humanidade. É isso, todos nós, dotados de fé, de boa vontade, da certeza da imortalidade da alma e principalmente a certeza de que todo esse processo é conduzido por ninguém mais, ninguém menos do que o Mestre Jesus, isso nos dá a tranquilidade de passar por todos esses eventos que virão. Então, eu quero começar com o Livro dos Espíritos, onde logo no começo dele, Kardec pergunta aos Espíritos, logo no começo, na questão 55, Kardec vai perguntar aos Espíritos, são habitados todos os globos que se movem no espaço? A palavra mais importante aqui é todos. São habitados todos os globos que se movem no espaço? E os espíritos superiores respondem, sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e imaginam pertencer a esse pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade, julgam que Deus criou só para eles o universo. E aí ele vem falar depois, como um comentário de Kardec. Deus povoou de seres vivos todos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta em que habitamos seria duvidar da sabedoria de Deus, que não fez nada inútil. Certo, a esses mundos, a ele de ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recrearem à vista. Aliás,
Não há nada, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que apenas ela goze do privilégio de ser habitada, com a exclusão de tantos mundos semelhantes. Aí a gente para e pensa, né? Na atual situação da nossa ciência, os astrônomos ainda estão procurando vida fora da Terra. Hoje nós apontamos os nossos poderosos telescópios para esses planetas mais próximos da gente, né? Marte, Vênus, aqui nas proximidades, que a gente consegue ver ali com mais exatidão e não vemos nada. E aí a ciência conclui, não há vida em Marte, não há vida em Vênus. Só que é importante sempre lembrar que nós vemos um pequeno espectro da luz visível. Que ainda assim os telescópios conseguem enxergar uma pequena parcela da realidade como um todo do universo. Então os espíritos estão dizendo aqui que Marte, Vênus, Júpiter, Saturno e até Mercúrio, Plutão e tantos outros planetas de outras estrelas que nós não sabemos o nome, são habitados por humanidades, civilizações como as nossas, nos mais diferentes estágios de evolução. Porque esses globos, esses planetas, assim como as estrelas, não foram criados aleatoriamente. Não surgiram por acaso da aglomeração de partículas que flutuavam no universo. Não. São grandiosas construções de seres muito superiores ao que nós conseguimos enxergar. São como naves espaciais que voam pelo universo afora, levando civilizações muito diferentes de nós. Algumas superiores, outras inferiores, todos como o planeta Terra. Aos poucos, nós vamos despertar a nossa ciência, né? Porque muitos de nós espiritualistas já receberam essas informações, mas aos poucos a ciência vai perceber isso. E esse momento que nós vivemos de transição, ele mostra que essa realidade se aproxima cada vez mais. Cada vez mais sensitivos, espiritualistas, videntes, médiuns, nos dizem que esse ponto culminante da transição se aproxima cada vez mais. Mas isso não é para que nós temamos esse momento, muito pelo contrário, para que nós reforcemos a nossa fé e a alegria de saber que é uma transformação que vem para o bem de todos aqueles que vibram na sintonia do bem. Porque essa transição vem para transformar o nosso planeta, assim como tantos outros, milhões, bilhões de planetas vieram se transformando ao longo da história do universo. O nosso chega a esse ponto, de receber essa transformação. Acho que todos nós já devemos ter ouvido, pelo menos por alto, aquela divisão que a gente vai encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Depois ele repete também no livro A Gênese, sobre os tipos de planetas que existem no universo. E lá ele cita alguns tipos de planetas. É simplesmente uma divisão didática, para facilitar o nosso entendimento, porque não existe uma divisão absoluta, de pegar um determinado planeta e falar, olha, com certeza ele está nesse ponto. Até porque a transição entre esses tipos são transições que demoram muitos anos para acontecer, às vezes séculos, talvez milênios. E nós estamos passando por essa transição. Então, lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos falar um pouquinho, no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. Ele vai falar, eu vou ler só o trechinho que introduz o tema, porque depois ele fala com muito mais riqueza sobre cada um desses tipos de planetas. Capítulo 3, o Evangelho segundo o Espiritismo. Segundo o ensinamento dos Espíritos, Allan Kardec coloca lá. Inclusive ele inicia assim, do ensino dado pelos Espíritos, resulta que muito diferentes, umas das outras, são as condições dos mundos.
quanto ao grau de andamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, há os em que esses últimos são ainda inferiores aos que a terra, física e moralmente. Há outros ainda da mesma categoria do que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores em todos os respeitos. Nos mundos inferiores à terra, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. Inclusive, o nosso próprio planeta já foi um planeta dessa categoria, um planeta inferior na sua formação, e à medida que trazia os animais nos seus primeiros estágios de desenvolvimento. E aí ele continua dizendo: à medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Isso lá nos planetas superiores, mais adiantados. Aí ele vem trazer a perspectiva mais próxima de nós. Nos mundos intermediários, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que habitam. Embora não se possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral como se segue: os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, já passamos dessa fase. Os mundos de expiação e provas, onde domina o mal, é o mundo que nós conhecemos, onde a gente olha e, apesar de o mal não ser maioria, parece que ele aparece mais. Nós vemos tanto sofrimento, tantas dores, tanta maldade, tantas aparentes injustiças. Eu digo aparente porque não existe injustiça no universo. As leis de Deus são sábias e justas. Onde a gente enxerga injustiça é a lei de ação e reação em atividade que nós não conseguimos compreender, ou melhor, não compreendíamos até o advento do Espiritismo. O que está ali nas obras básicas nos explica com muito detalhe, né? Então, os planetas de provas e expiações onde domina o mal. Os mundos de regeneração, agora é importante, essa parte é uma das mais importantes. Os mundos de regeneração, onde as almas que ainda têm o que expiar, aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Então observem, o mundo de regeneração ainda não é um mundo totalmente sem sofrimento. Mas, de certa maneira, ele já está numa situação bem melhor, onde nós conseguimos corrigir os nossos defeitos num clima psíquico mais ameno, sem que o mal esteja nos pressionando o tempo todo. Então já é um clima mais tranquilo, mais sereno, onde a gente consegue respirar e seguir adiante, né? Repousando das fadigas da luta. E aí mais à frente vem os mundos felizes, onde o bem sobrepuja o mal. Então no mundo de expiação e prova, o mal domina. No mundo superior, o bem domina. E no mundo de regeneração, que é para onde nós estamos indo, a luta entre o bem e o mal vai ganhando esse equilíbrio, onde o bem vai crescendo e suplantando o mal, nesse processo que vai acontecendo, vinha acontecendo de forma lenta ao longo dos últimos milênios, mas agora vai acelerar muito. O bem vai ter um crescimento sobre o mal que vai ficar muito claro, em pouco tempo que nós estamos num planeta completamente diferente daquele que os livros de história nos contam. E nós somos a geração que vamos ver essa mudança acontecendo. Nós, nossos filhos, nossos netos, são essas gerações que vão ver isso acontecendo de uma forma muito rápida.
Ele diz aqui: a Terra pertence atualmente à categoria de mundo de expiação e provas. Razão porque aí se vive o homem a braço com tantas misérias. Só que ao mesmo tempo ele vai dizer lá que entre um mundo de expiação e prova e regeneração, existe uma transição, que é mais ou menos como o nascer do sol. Tem um determinado momento da noite que você observa e você vê trevas total. Está no meio da noite, você não vê luz nenhuma. Daí a pouco, lá por volta ali dependendo do momento, né, da estação do ano, por volta das 5h30, talvez 6 e tudo mais, a gente já começa a ver uma luz despontando do leste. Nós estamos nessa etapa, que essa luz já desponta e já está claro para nós que está amanhecendo o dia e que o sol vai raiar e vai brilhar sobre nós com toda a intensidade. É a transição. Os Espíritos dizem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, repetem todas as obras, né? Antes dizíamos, os tempos estão chegando. Agora dizemos, os tempos são chegados. Quer dizer, já chegaram. Estamos em plena transição. Na porta, gente, da regeneração. Na boca do planeta de regeneração. Só que antes de chegar na regeneração, vai haver algum tumulto, certas turbulências. Imagine o seguinte, na nossa casa. Às vezes a gente está na nossa casa, vão se passando os anos, algumas coisas vão estragando, a gente vai fazendo um consertozinho aqui ou ali, né? Um consertozinho num determinado cômodo, a gente vai fazendo pequenos consertos aqui ou ali, que são tranquilos, a gente chama o pedreiro, né? A gente só isola aquele ambiente, ele faz o conserto ali, às vezes é rapidinho, e aí tudo bem, aquilo que nos atrapalhava, agora está novo. Só que chega uma hora que a casa está tão danificada, que não adianta mais fazer um conserto aqui ou ali, né? Quando a casa já se desgastou, por conta do uso, né? Por mais que nós tenhamos cuidado, chega uma hora que é necessário uma reforma geral. E aí você sabe como é uma reforma geral, né? Você precisa descascar todas as paredes, precisa tirar os móveis tudo de lugar. Tem gente que se muda da casa para deixar ela sendo restaurada. Então a regeneração é isso. Apesar do nosso planeta vir evoluindo ao longo das décadas e dos séculos, agora é a reforma geral. Então alguma turbulência há de vir pela nossa frente. Só que é uma turbulência que vai alcançar os seres que vivem no planeta de formas diferentes. Aqueles que já têm a vibração sintonizada com o bem, vão passar por turbulências muito mais fáceis de se conviver. Aqueles que são dominados pela maldade, aqueles recalcitrantes no mal, vão sofrer muito mais. E ao final desse processo, vão ser retirados desse planeta, porque eles não vão estar mais sintonizados com a frequência que o nosso planeta vai ter. Assim, Emmanuel conta lá no seu livro, A Caminho da Luz, por psicografia do Chico Xavier. Ele diz que esse processo que está acontecendo aqui com a Terra, há muitos milênios atrás aconteceu com um outro planeta, que orbita uma estrela que nós conseguimos ver daqui, quando a gente olha para o céu. É uma estrela que chama Capela, fica na constelação do Cocheiro. Nós vemos ela daqui. É um sistema planetário como o nosso, provavelmente com diversos planetas. Um deles estava justamente nesse momento nosso. E lá havia, segundo palavras de Emmanuel, alguns milhares de milhões, eu imagino bilhões de espíritos que estavam dificultando esse processo naquele planeta. Eles foram tirados de lá e trazidos para um planeta que até então era um planeta bem mais primitivo do que o nosso é hoje, sem tecnologia nenhuma, sem conforto nenhum, onde os seres lutavam pelo alimento do dia a dia, pela sua segurança, fugindo dos predadores. E aí esses espíritos tiveram que fazer a sua continuidade evolutiva nesse planeta. Pois bem, a nossa Terra está passando por isso, nesse momento. E a nossa preocupação é, como será essa transição?
É preciso ter medo disso? Será que eu preciso ter medo ou será que eu posso ficar tranquilo? Eu diria que nenhum nem outro. Nem medo, mas nem ignorarmos que é um momento delicado, onde nós vamos ter que dar o testemunho da nossa fé, da nossa coragem, o testemunho daqueles conhecimentos que nós já aprendemos da doutrina espírita e da nossa caminhada na espiritualidade, mas que é plenamente nós passarmos isso por esse momento com tranquilidade, sabendo que é para um bem maior. E aí, de todas as previsões que a gente vê no YouTube, dos mais diversos médiuns, videntes, espiritualistas que a gente vê, eu quero trazer as palavras confortadoras de um deles, que eu considero que tem uma certa credibilidade que nós podemos confiar, que é o Chico Xavier, né? A sua história de vida, a sua obra, nos dá essa credibilidade. Ele diz o seguinte: ele diz que houve um momento na trajetória da humanidade que o futuro ainda era incerto, porque o nosso destino é regido pelas nossas ações, tanto individualmente como coletividade. Então, se nós tivéssemos seguido o caminho que a humanidade vinha seguindo nos séculos anteriores, o caminho das guerras, da maldade, né, da exploração dos mais fracos, e isso de uma forma generalizada no planeta, esse processo de transformação ia ser muito duro e drástico, conforme está lá no Apocalipse. Nós veríamos a fome, as doenças, a guerra, os desastres naturais mais diversos, que iriam chacoalhar a humanidade, grande parte dos habitantes iriam desencarnar, e aqueles que não precisassem passar por esse desencarne, iriam seguir num planeta destruído, que ia ter que ser reconstruído de novo. Conforme aquela visão de Einstein, né? Einstein, que trabalhava naquela questão ele já estava lá em Nova York, trabalhando de forma indireta naquele processo lá de descoberta, de controle da energia nuclear para a fabricação de bombas nucleares. Tem até um filme recente que foi lançado que mostra, né, justamente essa história. E aí um dia perguntado para Einstein, né, como é que ele imagina que será a Terceira Guerra Mundial. E aí com o mundo envolto a energia nuclear, ele respondeu sabiamente da seguinte forma: olha, a Terceira Guerra Nuclear eu não sei como será, mas a quarta será lutada com paus e pedras. Porque é o que iria sobrar do planeta se houvesse uma Terceira Guerra Mundial. Felizmente não ocorreu. E Chico vem nos dizer que nós, como humanidade, conseguimos evitar essa guerra pelo tempo em que a espiritualidade esteve nos provando. Ele vai dizer lá no programa Pinga Fogo: se nos próximos 50 anos a humanidade não entrar numa guerra de extermínio, se os povos conseguirem tolerar uns aos outros, enquanto ainda não é possível que se amem uns aos outros, a humanidade vai passar por uma transformação muito mais suave. Nós veremos raiar a nova era como um sol nascendo de forma tranquila e suave em comparação ao que seria. E nós veremos um grande desenvolvimento científico e tecnológico, que dará fim a todas as doenças que nós conhecemos, que melhorará a situação de vida da população como um todo. As grandes diferenças sociais irão, pouco a pouco, desaparecer sobre a Terra, e aos poucos, mas num período mais rápido do que a gente pensa, a Terra transformará totalmente o seu aspecto. Totalmente. Mas ainda assim, alguma turbulência vai acontecer antes desse período. E aí é o próprio Chico que vem nos falar o seguinte:
Esses 50 anos em que nós evitamos a guerra nuclear, venceu em 2019. E aí nós vimos as turbulências acontecerem logo depois. Depois de 2019 não foi só flores, não. Nós tivemos que passar por uma pandemia global. E virão eventos aí pela frente que serão como esse, afetarão o globo inteiro, todo. Mas assim como nós passamos por essa pandemia, nós passaremos também por essas dificuldades. Muitos irão desencarnar, assim como desencarnaram na pandemia, sim, porque está no destino deles, da lei de ação e reação, de que muitos desencarnem de forma coletiva, para que isso desperte a humanidade, para que algo muito importante está acontecendo, e desperte a espiritualidade dentro da humanidade. Assim que a humanidade vê que o chão está faltando sobre os seus pés, é mais fácil despertar para uma realidade superior, além daqueles mesquinhos interesses do dia a dia. A gente mais facilmente começa a pensar na vida espiritual, no que vem depois dessa vida corporal. Então, essas turbulências são necessárias para o despertamento das grandes coletividades que ainda estão dormindo, muitos num sono profundo. Nós que já entendemos a realidade do espírito, já estamos um pouco mais despertos. Mas Chico vai dizer lá que esse processo de transição tem uma data para ele se considerar completo. E eu confesso para vocês que a princípio eu pensava, ao começar a estudar a doutrina espírita, eu pensava, bom, se vai começar no início do século XX, né? Talvez lá pelo ano 3000 esse processo se complete e a gente possa dizer que, de fato, nós estamos num planeta de regeneração, com todos os benefícios, né, que esse tipo de planeta nos traz. Mas não, porque lá nesse mesmo programa Pinga Fogo, várias perguntas foram deixadas por escrito, e por mais que Chico tenha ficado lá 4 horas respondendo perguntas, depois numa outra edição desse mesmo programa, em 1971, ter ficado mais 3 horas, quer dizer, 7 horas, sendo sabatinado por diversos cientistas, espiritualistas dos mais diversos credos, eminentes estudiosos das mais diversas ciências, depois de ser sabatinado por todos eles, não foi possível responder todas as perguntas. E aí, Emmanuel, que estava respondendo essas perguntas, Chico várias vezes fala, Emmanuel está me dizendo, para mostrar que era Emmanuel que estava respondendo, né? Emmanuel vai pegar com o Chico e responder as perguntas que tinham ficado faltando. E aí, lá no livro Plantão de Respostas, volume 2, Chico Xavier diz o seguinte, Emmanuel afirma que a Terra será um mundo de regeneração por volta de 2057. Isso lá em 1970 estava muito longe, né, gente? Era quase 80 anos pela frente. Quem ouviu lá em 1970, que já tinha uma certa idade, falava, ixi, está longe demais, não vou preocupar com isso não. Só que cá estamos, às portas de 2025, faltando para tanto apenas 32 anos. E aí, pelo que a gente vê nas obras básicas, lá ele vai explicando com uma riqueza de detalhes muito grande. Existem transtornos que virão pela frente, mas nós devemos reforçar a nossa fé, a nossa coragem, conforme diz lá, está na Bíblia inclusive, né? Cairão 1000 ao teu lado direito, 10.000 do outro lado, se você é um justo, uma pessoa de bem, com você não vai acontecer nada, né? Então, para que todos nós tenhamos essa tranquilidade e essa serenidade, de saber, quando as coisas começarem a acontecer, nós vamos lembrar da transição planetária, nós vamos voltar lá nas obras básicas para saber com mais detalhe o que eles dizem, mas mantenhamos a nossa fé em Jesus, no nosso Deus Pai, de que tudo está acontecendo para o nosso bem. E depois dessas poucas décadas, poucos anos, pouco mais de 30 anos de turbulência, todos nós vamos ver um planeta se transformar
Cada vez mais. Aos poucos, o processo é lento, mas nós vamos conseguir enxergar isso com os nossos olhos. Eu até brincava com o Walter na saída ali na semana passada. 2057, quem viver, verá. Mas quem morrer, verá também. Porque vai estar num plano espiritual já muito mais saneado, muito mais tranquilo. E na próxima reencarnação, voltaremos para um planeta já, aí sim, oficialmente um planeta de regeneração. Então a mensagem que eu quero deixar é essa. Confiemos em Jesus. Essas palavras aqui são dele. Dias difíceis virão, mas nós já passamos por dias como esses. Nós vamos passar também. Reforcemos a nossa fé. Lembremos, né, que estamos no mês do seu aniversário. E vamos viver com serenidade, tranquilidade, aproveitando para acelerar o nosso processo de reforma íntima. Porque quando isso chegar, vai ser tanto mais suave quanto leve estiver o nosso coração. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de falar sobre esse tema. Desejo de antemão um Feliz Natal, um ótimo 2025 para todos nós e que nos encontremos, seja encarnados ou desencarnados, num planeta já em regeneração. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus.